O Vasco sabe onde vai jogar, Breno Monsenso. Até que enfim, né? Até que enfim, vai ser no Maracanã, cara. Domingo, 4 da tarde, Nova Iguaçu e Vasco. Mas o mando de campo é do Vasco, né? Do Nova Iguaçu. Mas o Vasco trabalhou nos bastidores para que o jogo fosse pro Maracanã. Inclusive, informações ao longo do dia. Teve uma reunião hoje na federação, à tarde. Sim. Reunião que envolveu o jurídico da Vasco SAF, Jane Moraes, presidente do Nova Iguaçu, estava presente na reunião, além de Marcelo Viana, que é o diretor de competições da FERJ, e Rubens Lopes. Reunião convocada pela federação, tá? Eu falei no Papo 1 e vale relembrar que a gente vê na mídia muitas críticas para a federação e dessa vez a federação agiu para equilibrar as ações e tentar resolver, porque todo mundo queria jogar no Maracanã, essa é a verdade. Sim. Todos os lados queriam jogar no Maracanã. E aí um detalhe curioso, só pra gente fechar esse assunto de Maracanã, ontem rolou uma reunião até praticamente meia-noite entre Vasco e Nova Iguaçu, que eles fizeram uma nova solicitação pra jogar no Maracanã. Teve uma nota, ontem foi show de notas também, né? A federação soltou nota, o consórcio soltou uma nota admitindo o que a gente tinha falado aqui mais cedo, até com certo cuidado, né? Porque o consórcio recebeu a solicitação e não respondeu, né? Por quê? Por quê? O consórcio admitiu que recebeu a solicitação pro jogo na segunda-feira e que não respondeu. Bacana. Em nota oficial. A famosa visualizada, né? Em nota oficial. Eu já falei isso também. Visualizei e não falei mesmo. Depois eu respondo, ele não responde. O consórcio admitiu que recebeu na segunda-feira a solicitação do Nova Iguaçu. Bom, então, de novo, falo novamente pros torcedores do Vasco e do Nova Iguaçu também, né? Ingressos agora estão à venda pro setor do Nova Iguaçu e para sócios do Vasco. Às 6h30 vai ter abertura para o público geral. A mesma carga de ingressos, devemos esperar aí mais de 60 mil no Maracanã no próximo domingo, 4 horas da tarde. E aí teve notícia circulando de que o Pedrinho, presidente da associação, né, do Vasco Clube, foi falar com o governador Cláudio Castro, imagina e ontem o Cláudio Castro fez um vídeo, inclusive. Eu vi. Fez um vídeo falando que não é contra a torcida do Vasco, que não tem isso, que ele também ia trabalhar pra resolver a situação. Sim. Pô, a situação foi resolvida, né? Até o governador foi envolvido nisso aí também. Pois é, pra resolver o lado. Eu não consigo entender, cara, por que só foram ver isso agora? Esse jogo tá marcado desde 3 de março. Desde 3 de março, o local do jogo. A gente sabe que Nova Iguaçu e Vasco estão nas semifinais do campeonato, vão se enfrentar, gente. Então, pois demorar tanto. É porque você leu eu acho que foi o Rafael Zarco, cara, que botou a cláusula do... Qual? Permite o Vasco jogar no Maracanã? Sim, essa imagem circula há bastante tempo. É muito clara essa cláusula, não tem o que discutir. Mas lembrando que o mandante é o Nova Iguaçu, não é o Vasco. Mas é qualquer equipe, não tá atrás do Vasco. O Madureira mandou o jogo no Maracanã esse ano. O termo, que é termo de uso provisório, termo provisório de uso, é TPU, né? O TPU, ele diz o seguinte, que quem quiser jogar, se você, é claro, tiver lá, cumprir os requisitos que estão no contrato antigo de concessão, que significa o quê? Pagar o aluguel. Você chega lá, paga e joga. O valor, às vezes, gira em torno de 150 mil, 200 mil, até 300 mil já foi cobrado. O Vasco vem sendo 300. Pois é, então, 300 mil é o valor mais alto que é feito. Pagou o aluguel, pode jogar. Por isso que quando tem a recusa, o Vasco vai à justiça e consegue. Porque tem no termo, né? E até no início da tarde, só pra gente fechar o assunto, o Diogo Dantas, no portal do Jornal o Globo, ele chegou a falar que o Flamengo, pessoalmente, obviamente não é uma pessoa, mas sim a pessoa jurídica, né, do Flamengo, ia recusar, porque entendia que seria uma inversão de mando. O Vasco, Flamengo, pois é, que jogou o campeonato inteiro. Foi informação fora do estádio dos respectivos pequenos, que era o mandante, vai dizer que agora é versão de mando. Pera aí, né? Foi informação do Diogo Dantas do início da tarde no portal, no blog dele, do Jornal o Globo. 350 mil reais o aluguel pra Vasco Nova Iguaçu, tá aqui no Bordeiro. Então, do jogo da ida, né? Isso. O jogo da volta deve ser a mesma coisa, só que aí vai ter a renda dividida, enfim. Então esse é o cenário, o jogo no Maracanã, mais uma vez um capítulo dessa polêmica. Tá longe de acabar? Não sei, né? Porque tem que ver se a concessão vai andar. A licitação pra nova concessão, na verdade. Se ela vai andar, e aí o Vasco é uma parte interessada, Fla-Flu outra parte interessada. A gente vai seguir acompanhando, mas o certo nesse momento, jogo de fato no Maracanã no próximo domingo, 4 horas, Cantarelli. Essa informação me pegou demais, cara. É uma piada o Flamengo alegar que é uma inversão de mando de campo, né? Sim. Pega os jogos do Flamengo nesse campeonato. O Flamengo jogou em João Pessoa, jogou em Natal e não jogou em nenhum estádio de time pequeno no campeonato. O Flamengo jogou 2022, salvo engano, depois eu confirmo o ano certo, inteiro no Maracanã. Pelo amor de Deus, gente.
Inclusive, para fins de regulamento da FERJ, o Maracanã é considerado campo neutro. Mas tudo isso aí é um absurdo. Tanto que as finais serão jogadas no Maracanã por regulamento. Está no regulamento. A não ser que haja um acordo O entre as campeonato partes. tem a final realizada no Maracanã, exceto em caso de força maior. Talvez. Independentemente do mandante. Pois é, cara. Maracanã virou uma novela constante, né? No futebol carioca e, mais uma vez, de maneira negativa, né, Gabriel? Assim, eu não sei nem qual raciocínio formular, a não ser o óbvio que a gente já vem debatendo aqui, né? O estádio, ele precisa passar pela licitação. E até tá rolando agora, né, o processo de licitação. Então, beleza, que esse processo seja concluído, porque aí a gente vai ter um referencial. A gente já tem um referencial no Rio de Janeiro, né? Não é com o estado, é com o município. Mas a gente tem um referencial, que é o Botafogo, né? Tá com o estádio licitado desde 2007, 2008, não me lembro exatamente. E ninguém vai lá no Botafogo ficar pedindo pra jogar entrando na justiça. Por quê? Porque o Botafogo está resguardado por um processo licitatório feito de maneira correta. No caso do Maracanã, isso não existe. Existe aquele termo de uso provisório, uma coisa que começou no governo Wilson Witzel ainda, depois passou pelo Cláudio Castro, que está no comando nesse momento, e que não é uma solução definitiva. Por isso que o Vasco encontra brecha, e até time de pelada, se resolver buscar espaço, vai entrar na justiça e pode ter sucesso. Vou até falar assim, como já teve acontecendo. Exatamente. E por quê? Porque é um bem público. Se o bem público não está devidamente licitado, vai ter sempre esse tipo de problema, tá, gente? O fato é que isso só desgasta ainda mais a relação dos clubes, do Vasco com o Flamengo e Fluminense. Isso só desgasta a relação do Vasco com o consórcio Maracanã, que não é boa há muito tempo. E que tem um desfecho isso de forma mais breve possível, né? Que esse seja o último campeonato carioca, que a gente passe por isso, né, Gabriel? Perfeitamente. Eu acho que tá na hora, né, de já ter uma definição. Pelo visto, estamos caminhando com muito atraso nessa direção. Pois é.